Olá, meu nome é Felipe Marinho. Eu estou hoje aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre vacinas. Eu vou fazer 2 vídeos sobre vacinas. Nesse primeiro eu vou comentar aspectos gerais das vacinas. No segundo eu vou trabalhar um pouquinho mais sobre o tema vacinas em Covid. Eu sei que vocês estão ansiosos, talvez queiram pular para o segundo vídeo, mas eu peço para que fique nesse, porque aqui eu vou falar sobre alguns conceitos bem importantes para a gente poder fazer um entendimento melhor sobre a discussão do Covid. Então, para não perder mais tempo, eu vou começar falando um pouquinho da parte histórica da vacina, porque essa história é bem legal. A varíola foi a primeira doença que a gente conseguiu ter vacina e conseguiu também se livrar. A varíola não faz mais parte das doenças dos livros médicos. Nós não temos mais varíola no mundo. Mas a varíola ela esteve presente na humanidade há muitos milhares de anos. Provavelmente há mais de 12 mil anos tem paciente que já foi acometido por varíola. E essa doença ela permaneceu no mundo por muitos milhares de anos. Pessoas muito ilustres foram vítimas de varíolas. Muitos reis, papas e até o registro mais antigo de um paciente ilustre é o do faraó Ramsés V, que em 1000 a.C. faleceu de varíola, e a gente sabe disso porque a múmia tem lesões bem típicas de varíola. A varíola provavelmente é a causa de algumas pragas que estão nos livros de história. Ela aconteceu na Grécia Antiga, em Atenas, aconteceu também na Roma e provavelmente catalisou a queda do Império Romano, porque nessa época o então imperador Marco Aurélio foi vítima da varíola. No século VI, a varíola já tinha alcançado grande parte do mundo conhecido à época. A África, a Ásia e a Europa já tinha varíola em todo canto. E quando os portugueses e espanhóis foram colonizar as Américas, eles levaram muitas doenças, levaram também a varíola. Então, provavelmente, e aí essa estatística está nos livros, mas provavelmente até 90% da população indígena foi vítima de algum tipo de doença, e a varíola foi uma das que ajudou a dizimar uma grande parte da população indígena, inclusive algumas civilizações como os incas e astecas. No século X começou o processo de imunização da varíola, e aqui a história começa a ficar bem legal. Esse processo de imunização, ele nasceu na Ásia, na China. Algumas pessoas descobriram que macerando a crosta das doenças, a casca da ferida, e jogando isso no rosto das pessoas ou inoculando na pele, as pessoas tinham uma forma mais leve da doença. E elas ganhavam imunidade e não tinham a doença no futuro. Claro que alguns pacientes tiveram sim doenças graves, esse não era um processo muito seguro, mas era melhor isso do que a doença selvagem. Então, esse tipo de imunização, ele começou a ser usado em larga escala. Em 1670, praticamente todo o Império Otomano já fazia esse processo de imunização, e daí os países da Europa e da América começaram também esse processo. Até que em 1796, um cientista que chamava Edward Jenner usou primeiramente o termo vacina para uma descoberta sua. O que esse cara fez? Ele viu que agricultores que ordenhavam vacas, eles contraíam um tipo especial de varíola, a varíola bovina. E essa varíola bovina não matava essas pessoas, mas conferia imunidade contra a varíola humana. Então ele fez o seguinte experimento: ele pegou o conteúdo das lesões desses pacientes, das mãos desses pacientes, e inoculou em uma criança de 8 anos. Essa criança não precisou ter a doença, ela não teve a doença, mas ela ganhou imunidade. Então, a partir desse momento, ele tinha descoberto o processo de vacinação. E ele usou o termo vacina, usando em homenagem o nome científico da varíola bovina. Esse processo de vacinação ele ganhou o mundo nos anos subsequentes. Aqui no Brasil ele já estava acontecendo, até que em 1904 aconteceu a revolta da vacina, quando Oswaldo Cruz tentou usar o exército para acelerar o processo de vacinação, fazendo de uma forma impositiva e obrigatória a vacinação no país. Isso fez com que a população se revoltasse, aconteceram muitas mortes, muitas revoltas, quebra-quebra, e esse processo foi abandonado. Boa parte da vacinação deu para trás, e só retomou em 1908, quando a gente teve mais um surto epidêmico da varíola no Brasil. Os anos se passaram e em 1967 a OMS fez um esforço mundial, uma campanha mundial para acabar com a varíola. Só nesse ano, para ilustrar, de 10 a 15 milhões de pacientes pegaram varíola e 2 milhões morreram. Mas esse processo foi tão bem sucedido que em 1980 a OMS decretou o fim da varíola no nosso mundo. Não existe mais varíola entre a gente. Essa é uma vitória muito grande da medicina e é uma história muito bonita de ser contada.
E a vacina usa o nosso aparato imunológico. Como que isso funciona? Na hora que um vírus, um organismo ou até mesmo um componente de vacina entra no nosso corpo, ele é detectado pelo nosso corpo como um inimigo. E como um inimigo, ele precisa ser destruído. O corpo, para fazer isso, cria o que a gente chama de anticorpo. Esse anticorpo é uma proteína que se liga a esse inimigo e mostra para as células de defesa aonde está o inimigo. Então essas células de defesa podem destruir o inimigo. E uma vez que o corpo aprendeu como cria esse anticorpo, ele mantém essa produção para que mais na frente esse vírus, esse inimigo, não entre e volte a ser uma ameaça novamente. Então essa resposta imune ela é usada pelo nosso corpo para criar os anticorpos. Então, quando eu pego uma doença como sarampo, catapora, gripe, ou eu recebo as vacinas, eu crio os anticorpos específicos para cada doença. Se tem algum vírus que eu não tenho imunidade e a medicina quer me ajudar, ela pode pegar uma proteína específica desse vírus e fabricar um anticorpo ou fazer com que o meu corpo fabrique um anticorpo específico contra essa proteína. Então eu vou ganhar imunidade contra ela. Essa imunidade ela pode ser duradoura, é o que acontece com a catapora. Quando eu pego catapora, eu só pego uma vez, não pego mais nunca na vida. Ela pode ser temporária, como por exemplo a imunidade do tétano, que a cada 10 anos eu precisaria renovar a minha vacina do tétano. Como é também com Covid, a gente precisa de algumas doses de reforço para renovar a imunidade. A imunidade que eu expliquei é a imunidade ativa. Eu dei alguma coisa para o corpo, ele criou um anticorpo. Existe ainda a imunidade passiva, só para vocês conhecerem. Quando o paciente já adoeceu de uma certa doença, eu posso pegar os anticorpos já fabricados por outras pessoas e inocular nessa pessoa e eu faço uma imunização dela passiva. Mas essa pessoa não vai fabricar anticorpos daí para frente, né? Ela só vai usar aqueles anticorpos que eu já dei. Bom, as vacinas podem chegar ao nosso corpo por vários mecanismos. Eu posso usar o vírus inteiro, e aí eu tenho algumas possibilidades. A primeira delas é inativar o vírus não tem capacidade reprodutiva mais, mas eu entrego ele inteiro para o corpo para criar imunização. Eu posso usar um vírus atenuado, ele está meio bobinho, não vai criar doença, mas ele vai criar imunidade. E eu posso usar um segundo vírus, que a gente chama de vírus vetor. Eu pego o material genético que me interessa, boto dentro de um vírus que eu conheço e que eu controlo, e eu entrego isso ao paciente causando uma doença muito, muito branda, ou na maioria das vezes nem isso, né? O vírus ele não tem capacidade de se multiplicar, então ele não causa doença, mas ele leva o material genético e assim eu vou ter imunidade. Eu posso dar a proteína específica do vírus, né? A proteína de superfície que caracteriza ele, eu posso dar o material genético do vírus. Nessa possibilidade aqui, esse material genético vai entrar dentro das minhas próprias células. As minhas células usam esse material genético para fabricar as proteínas específicas do vírus e o meu corpo vai criar imunidade usando essa proteína como alvo. Quais são os benefícios que a gente tem quando a gente vacina? Bom, se eu vacino uma pessoa, essa pessoa está imunizada. Eu vacinei a segunda também está. A terceira, a quarta, até que muita gente se vacina e se imuniza. Nessa hora eu crio um grande escudo vacinal que protege dentro desse escudo pessoas que não puderam ter a vacina. Porque se muita gente está vacinada, o vírus não circula mais. E as pessoas que não puderam receber a vacina, seja porque são doentes ou porque estão numa faixa de idade que não podem receber, estão protegidas dentro desse guarda-chuva de imunidade de rebanho. Vejam que legal que acontece quando a gente consegue fazer isso. Nesse gráfico vocês estão vendo o que a gente tinha de poliomielite em 1988. Tudo que está em roxo são países com poliomielite. Em 2020, a poliomielite foi praticamente dizimada do mundo. Só existe poliomielite hoje no Paquistão e no Cazaquistão, por conta do conflito que eles vivem. Mas a imunização está tentando erradicar a polio do mundo. O processo de vacinação, ele vem de um método científico muito rígido, e todas as vacinas obedecem todas essas fases. A fase 1 de vacina, do estudo das vacinas envolve a determinação da quantidade a quantidade necessária para causar a imunização e os seus efeitos tóxicos imediatos, numa população muito pequena e controlada. Depois eu passo isso para uma população um pouco maior, é a fase 2, centenas de pessoas tomam. Na fase 3, milhares de pessoas tomam, e agora eu já posso conferir se ela tem eficácia e se alguns efeitos que já seriam mais raros começam a aparecer. Se está tudo bem até aí, eu passo agora para a imunização da população. Até que eu chegue nesse ponto,
Eu fiz um método científico muito rígido, onde os cientistas não sabem se estão dando a vacina ou placebo, o paciente não sabe se está recebendo a vacina ou placebo, e todo esse estudo é revisado por um grupo externo. Então, é um método bem rígido que todas as vacinas passam, e isso faz do processo de fabricação das vacinas uma coisa muito segura. As vacinas têm sim seus efeitos colaterais, na enorme maioria das vezes são efeitos muito leves. A febre, a nodulação, a dor e um endurecimento no local da aplicação são coisas muito comuns. De uma forma mais rara ainda existe a doença do soro, que é quando eu aplico a vacina em alguém, faço com que essa vacina despeje uma quantidade de reação inflamatória, de citocinas muito grande no corpo do paciente e ele tem dor no corpo, dor nas articulações, febre. Geralmente isso dura de 1 a 2 dias e também é considerado uma reação muito leve. Eu tenho reações graves, mas que são geralmente ligadas a alergias, especialmente quem tem alergia do ovo, alergias graves, ou manifestações neurológicas como convulsão. Esses dois tipos de manifestações são extremamente raros. Quem tem alergia do ovo não pode de jeito nenhum tomar a vacina da febre amarela. A vacina da gripe, ela é feita com ovo também, mas no seu processo de purificação, essa quantidade é tão pequena que ela não é um risco para quem tem alergia do ovo, tá bom? Então, quem tem alergia ao ovo só não pode tomar a vacina da febre amarela. Alguns pacientes têm alergia a alguns antibióticos, como a neomicina e streptomicina, e esses não devem usar algumas vacinas específicas. Algumas vacinas têm ainda vírus vivos, como a cachumba, o sarampo, a rubéola e a catapora. Pessoas que têm imunidade muito baixa, transplantados, que usam remédios para baixar a imunidade, pacientes com AIDS, não devem usar esse tipo de vacina. Pacientes que fizeram uso de transfusões de sangue ou de imunoglobulina nos últimos 30 dias também não. Pacientes que estão grávidos ou querendo engravidar também não. Pacientes que tiveram doenças leves ou que não tiveram com ou sem febre ou que tiveram reações leves devem receber as doses subsequentes das vacinas e isso não é um impeditivo. Algumas vacinas disponíveis no Brasil. A BCG, ela impede as formas graves da tuberculose, não impede a tuberculose pulmonar. A hepatite B previne infecção pelo vírus que causa cirrose. A hepatite A, nos pacientes adultos, pode causar hepatite fulminante. A difteria, infecção respiratória, causada por bactéria. O tétano, a coqueluche, que é outra infecção respiratória. Essas três estão dentro de uma doença, de uma vacina conjugada, que é a DTP, já presente desde o calendário vacinal, e pode ser aplicado em adulto também. Existe a vacina penta, que é a DTP, que inclui também a proteção contra o vírus da hepatite B e da influenza B. Ainda existe vacina para pólio com o vírus inativo ou com o vírus oral, aquela antiga gotinha. Existe vacina do rotavírus, que é uma infecção que causa uma diarreia muito grave e que acontece sazonalmente, praticamente todo ano. Existe a vacina para proteção contra a bactéria que causa a pneumonia, que é o pneumococo, a principal bactéria da pneumonia. Nós temos a proteção com a pneumo 10, pneumo 23. Existe também uma que é a pneumo 13, que também protege contra algumas cepas do pneumococo. Existe vacina que protege a gente contra a bactéria da meningite, o meningococo, o meningo C e a meningocócica, a CWY. E existe a vacina da febre amarela, que ela não é aplicada no Brasil inteiro, mas sim em zonas endêmicas. Existem vacinas virais com vírus atenuados, com sarampo, cachumba, rubéola. Essa é a tríplice viral. Existe ainda a tetraviral, que agrega a essas três a varicela. Existe a varicela isolada, que é a vacina da catapora. Existe o HPV, que protege contra a infecção do HPV nas adolescentes e adultos jovens e previne assim o câncer de colo de útero. Existe a vacina da gripe, que é dada anualmente em campanhas sazonais. E existe a vacina do Covid, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então, nesse vídeo eu falei para vocês sobre aspectos gerais da vacina, mas eu falei para vocês sobre uma história muito legal da varíola. E eu queria, não sei se vocês perceberam esse paralelo, mas a varíola foi uma doença que afetou o mundo de uma forma ampla e restrita dentro da população, sem respeitar nenhuma classe social, com alta taxa de mortalidade. Por muito tempo foi um desafio grande para as sociedades e dizimou algumas populações, atrapalhou alguns impérios, alguns reinados e esteve sempre presente em fatos importantes da história.
A varíola também trouxe uma imunização, na verdade a vacinação nasceu na varíola, mas o processo de imunização trouxe uma imunização que passou por dar a forma leve de doença para evitar a forma grave. Esse processo de vacinação também foi muito conflituoso no começo, com conflitos sociais, com vacinação obrigatória e, finalmente, com um grande êxito, que foi uma vacinação em massa, com a extirpação da varíola do nosso mundo. Então, eu não sei se vocês conseguiram entender que dá para fazer um paralelo muito interessante da varíola com o Covid. Claro que a varíola teve milhares de anos para chegar nesse grau de maturidade. Nós temos o Covid com 2 anos, que condensou muito do que já aconteceu com a varíola. Se Deus quiser, nós vamos nos livrar dele também. Mas eu quero que você deixe aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você achou dessa história, o que você achou das vacinas. Você ficou com alguma dúvida a mais? Coloque sua dúvida aqui pra gente. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima.